Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos dar sequência ao poder da oração. Hoje a gente vai falar sobre Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir, né? Foi morto por pregar o evangelho, por falar sobre as coisas de Jesus. Ele é um dos 7 escolhidos pelos apóstolos para dar sequência ali ao evangelho, para levar a palavra do Senhor para frente. E o fato dele ser tão fiel ao Senhor Jesus e aos ensinamentos de Jesus faz com que ele seja perseguido. Eles entendem que ele está blasfemando. Eu vou ler aqui em Atos 7, o versículo 57 em diante diz assim: Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação disse ao Senhor Jesus: Recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. No momento da morte dele, ele tem uma visão, o céu se abre e ele vê Jesus em pé do lado de Deus. E ele fala sobre isso, e aí eles ficam mais enfurecidos ainda, porque eles entendem como assim você está igualando Jesus a Deus. Porque os cristãos eles eram perseguidos, por quê? Porque o pessoal do Sinédrio não acreditava que Jesus era o Messias que tinha vindo. O que eles fazem? Apedrejam ele. E ele naquele momento de angústia, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter retroagido ali, ele poderia ter voltado atrás. Mas a palavra do Senhor no coração dele era muito grande. O que ele faz? Ele buscava seguir o exemplo de Cristo. E Cristo, quando foi morrer, ele não disse: Senhor, perdoa o pecado deles, eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, Estevão perdoa. Ele é uma pessoa corajosa porque ele enfrentou a situação sem retroagir. Ele é uma pessoa de fé porque ele sabia que, independente das circunstâncias que ele estava passando ali, Jesus já tinha a vida dele na palma da mão. E ele ia morar com Cristo, ele ia morar com Jesus. E ele simplesmente entrega o espírito dele ali nas mãos do Senhor, a direção nas mãos do Senhor, e faz o quê? Ele mostra sobre o perdão, perdoador, assim como Cristo perdoou os algozes dele, ele também está perdoando as pessoas que estão ali o apedrejando. Hoje, se você escuta essa história, o que passa no nosso coração? É um motivo de fé, de coragem e de perdão. E a gente precisa fazer isso na nossa vida também. É a gente orar pelos nossos perseguidores, sejam eles onde eles estiverem. De repente o perseguidor está dentro da sua casa, ele mora com você. De repente é um perseguidor no seu trabalho, é uma pessoa que te persegue na sua congregação. Enfim, não interessa onde essa pessoa está ali e está te perseguindo. A nossa justiça não pode ser feita com as próprias mãos. A justiça de Deus, ela é excelente, ela não falha. Se a justiça do homem falhar, a de Deus não falha. E o que a gente faz aqui, a gente colhe aqui. Não adianta a gente tentar plantar feijão e colher arroz. O que a gente fizer aqui, a gente vai colher aqui. Porque o Senhor, ele é misericórdia, mas o Senhor também é justiça. Então, o que a gente aprende aqui com Estevão sobre o poder da oração? Ele ora e ele dá exemplo de fé, coragem e perdão. Vamos hoje, eu e você, termos fé que todas as coisas que acontecem com nós, seja uma perseguição, seja uma situação difícil, está no poder, nas mãos do Senhor. A gente ser corajoso de enfrentar as nossas batalhas, sejam elas quais forem que a gente tiver que passar, a gente ter coragem. E a gente ter coragem de perdoar. A pessoa mais inteligente é aquela que perdoa. Quem sou eu e você para ficar julgando o próximo? Quem sou eu e você para apontar o dedo para o próximo? Se o próprio Jesus Cristo perdoou os algozes dele e morreu na cruz para perdão do meu pecado e do seu pecado. Ele se fez pecador, o pecado era nosso. Então quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para achar que a gente tem que fazer uma vingança com a própria mão? Quem somos nós para às vezes fazer aquela oração, né? Que tem gente que fala assim: ô Senhor, pesa a mão sobre aquela pessoa. Não! Pede ao Senhor para mudar a vida dessa pessoa. Pede ao Senhor para que essa pessoa seja alcançada por Ele. Porque uma pessoa alcançada por Jesus, ela muda. Eu tenho uma pessoa que é minha amiga, gosto dela demais. Mas a gente não se gostava quando a gente se conheceu. E eu orei com todo o meu amor, com todo o que eu podia pedir para o Senhor,
E o Senhor mudou essa situação no meu coração e no dela, porque o poder da oração, o poder do perdão muda as pessoas. Então eu e você hoje temos que ter fé, coragem e ter espírito perdoador. Eu desejo uma tarde maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre o poder da oração. Fiquem com Deus, um forte abraço.